capítulo 3, versos 16 até o verso 25 do livro do profeta Daniel, amém? No capítulo 3. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia ou aqui no telão. Diz assim, olha: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 2 vezes. 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Olha para esse irmão do teu lado, diga, fica ligado aí no texto. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus, e suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olhe carinhosamente para alguém e diga: você pode até entrar no fogo, mas você vai sair do fogo. E por último, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Você pode dizer amém? Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Vou precisar da sua atenção para que nós possamos transcorrer um pouco sobre esse episódio bíblico aqui. Hoje, no período da tarde, eu estava orando ao Senhor Deus e
perguntando a ele o que eu diria a vocês aqui essa noite. E o Espírito de Deus me levou a uma pergunta muito contundente. Depois dele me fazer lembrar de um episódio que aconteceu agora no mês de julho, que foi a morte de 9 pessoas de uma família pastoral. Pastor Ezequiel da Chomo, um nigeriano, fazendo a obra de Deus na Nigéria, começou a denunciar a perseguição aos cristãos. Pastor Ezequiel começou a fazer denúncias, porque a perseguição na Nigéria está num avanço muito grande. Grupos radicais, rebeldes, islâmicos, perseguem sem dó e sem piedade os cristãos, matando num número gigantesco. E isso o mundo não vaticina. Você não vê isso na mídia, é muito difícil. Pastor Ezequiel, um homem de Deus, decidiu começar a denunciar a perseguição e a morte dos cristãos. Como retaliação a esse tipo de repúdio que ele manifestou, os rebeldes foram na sua casa para matá-lo, mas não o encontraram. Porém, decidiram então atacar a sua família, parentes, e mataram 9 pessoas, incluindo um bebê de 2 meses. Quando o pastor Ezequiel chegou, que ele se deparou com toda essa situação, curiosa foi a maneira como ele recebeu tudo isso. Naturalmente, alguém que passara por uma situação como essa, recuaria, temeria, choraria descontrolavelmente pela grande perda e quem sabe se refugiaria com medo. Mas esse homem se manifesta publicamente nas suas redes sociais, aonde ele tinha o poder de fala. Ele chegou a dizer o seguinte: mesmo tendo passado por tudo isso que eu estou passando, tendo perdido praticamente todos da minha casa, eu quero deixar aqui um aviso: nós não recuaremos. Nós não vamos nos render a nenhum outro Deus fora do Deus a quem nós professamos. Por que é que eu comecei contando essa historinha para você, que não é uma história, é uma história, ela é verídica, está em todas aí os jornais. Por que é que eu estou contando isso para você? Porque os dias tendem, cada dia que passa, ficar pior. Não, eu não sou profeta do caos. Eu sou profeta da realidade para você. Os dias vão passando, vão se abreviando, e a tendência é cada vez mais piorar as coisas. O grande problema não está na piora. O grande problema não está na perseguição que se desencadeará ou já está se desencadeando. O grande problema é saber como nós estamos diante de tudo isso. Será que nós estamos preparados para enfrentar as pressões que começaram a acontecer com muito mais violência no mundo?
Será que o cristianismo fincou bases numa rocha, a tal ponto de ter aqui uma safra de crentes que estão preparados para enfrentar as pressões que há de suceder nessas últimas horas da igreja? Será que nós pelo menos temos algum tipo de percentual de fé, como teve o pastor Ezequiel, em não recuar diante de todas as adversidades que ele viveu nessas últimas horas? Como será que nós estamos plantados aqui na casa do Senhor? Será que estamos preparados para enfrentar todo tipo de ataque, de batalhas, de todo cerco que será colocado ao nosso redor? Será que nós reagiremos como, de fato, cristãos que não têm medo absolutamente de nada? Ou nós recuaremos? Ser crente de nome é fácil. Frequentar uma igreja, ter uma carteirinha de membro, qualquer um pode ter. Eu quero ver quando as adversidades cercarem seu caminho. Os melhores e maiores nadadores se revelaram nas mais profundas águas. Você só descobrirá quem é você de verdade em Cristo e qual a sua identidade quando as adversidades chegarem. Quanto mais nós formos pressionados, quanto mais nós formos cercados, quanto mais as batalhas se intensificarem contra as nossas vidas, mais isso revelará o quão crente nós somos. Quer conhecer um crente? Descubra quantas adversidades ele já passou e como ele está. Lamentavelmente, nossos crentes da atualidade não estão preparados para enfrentar todo o que vai chegar pela frente. Eu estou lhe falando isso com conhecimento de causa, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar em muitos lugares. E nós temos encontrado cristãos que têm desistido da sua caminhada cristã por coisas que não se coloca nem perto disso. Crentes que abandonaram a igreja, seu chamado, seu ministério, se decepcionaram por causa de uma fofoca, por causa de uma intriga, de um litígio, por causa de uma calúnia, ou algo do gênero. Você imagine se esse crente entendesse que o que há de vir é pior do que isso 1 milhão de vezes. A pergunta que não cala é: será que nós estamos estruturados? Há poucos anos atrás, na África, um templo da Igreja Universal do Reino de Deus foi fechado. A perseguição chegou até eles e fechou o templo. Não teve mais cultos. Foi fechado. Assustadoramente, as autoridades não conseguiam entender como que uma igreja fechada atraía os crentes de um jeito tão peculiar. As pessoas passavam próximo da igreja fechada, encontrava crentes de joelho na rua, na frente da igreja, orando. Elas se agarravam aos portões da igreja, na porta da igreja, cantavam e oravam. Denunciando isso, de que nós não somos crentes
só dentro dessa construção. Você precisa ser um crente aonde você estiver. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, de repente, alguma lei, alguma situação venha contra nós e nos seja tirado a Bíblia, o templo seja fechado. E como você subsistirá? Vou desviar por isso? Vou parar por causa disso? Não! Tudo isso, se me sobrevier, me revelará o quão crente eu devo ser e como eu estou com Deus. Você está preparado para as pressões? O texto que eu li está acontecendo algo muito interessante. E que me ajuda a somar nessa ideia, nesse raciocínio. O rei Nabucodonosor está construindo uma estátua. E ele quer que agora toda a província se curve para esse Deus, esse poste ídolo. Todos vão receber a seguinte notícia: o rei Nabucodonosor construiu uma estátua. E ao som das trombetas, buzinas, pífaros, todos deverão se prostrar e adorar essa imagem. E isso de fato aconteceu. Tocou-se as trombetas, as buzinas, todos dobraram os joelhos, se prostraram àquela imagem. Mas no meio de uma multidão que estava ali se dobrando, 3 homens estavam de pé. Você pode dizer para alguém aí: Deus te colocou de pé diante das adversidades. Deus está atrás de gente que ainda está de pé. Deus está procurando gente que não se prostrou a nenhum tipo de Baal. Deus está atrás de gente que ainda está de pé e não se curvou para as adversidades, para os problemas, para as perseguições, para as batalhas, para as lutas. Deus está atrás de gente que ainda está de pé. Teminarabaxarabagai. 3 homens são denunciados porque não dobraram os seus joelhos. A lei dizia o seguinte: quem não se dobrar será lançado imediatamente para dentro de uma fornalha de fogo ardente. Veja que a história desses 3 homens não começa com fogo, começa com pressão. Avisa esse irmão aí e diga: evangelho é pressão, meu irmão. Se não aguenta, fala para ele: se não aguenta, não pede para sair não, ora. Servir a Deus é uma ambiência de pressão. Servir a Deus é encarar batalha, é encarar guerra, é luta, desafios. Mas em tudo isso, o que eu devo fazer, pastor? Fica de pé. O adversário quer que você se prostre, jogue a toalha no chão, diga: vou parar, vou desistir, vou me entregar. Mas o Deus de Israel diz para você: põe-te em pé, filho meu, e eu falarei contigo. Dê um aplauso então para ele, se é para ele. Então a pressão está estabelecida: ou dobra o joelho, ou vai para a fornalha. Uma lei indiscutível aqui para nós: todos nós enfrentaremos fornalhas.
Seja sincero, quem aqui já enfrentou algum tipo de fornalha na sua vida? Levanta a mão. Olha, quem não passou, depois me chama, me conversa, vamos tomar um café junto, você me conta como é que você está passando isso aí. As fornalhas da vida têm chegado com outros rótulos para nós. Muita gente está passando uma fornalha financeira. Outros enfrentaram a fornalha da falência. Outros entraram numa fornalha de desavença familiar. Outros estão numa fornalha de ansiedade, de rejeição, de síndromes e de tantas coisas. Mas o fato é que você ou passou ou está passando por uma dessas. Então, indiscutivelmente, todos nós passaremos por uma. Diga para alguém aí, você não tem como correr. A fornalha, uma hora você vai ter que encará-la. Aleluia. O rei queria que todos se curvassem. Mas ali no meio tem três pessoas com poder de decisão. Ô irmão, Deus tem um negócio com gente que tem decisão. Você já caminhou do lado do indeciso? Sangue de Jesus tem poder. Ele começou 10 faculdades, não sabe qual que ele gosta. Ele não sabe se ele vai ou se ele fica. Se ele é crente ou ele é ímpio. Se ele peca ou se santifica. Se ele ama ou odeia. Ele não decide. Mas crente que tem decisão, ele sabe o que quer. Carinhosamente, olha para esse irmão e pergunta para ele: você sabe o que você quer? Parece que Deus está entrando aqui hoje para dizer para você: até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando você vai caminhar e trilhar um caminho de indecisão e dúvidas? Se eu, o Senhor, te firmei, te escolhi, te chamei, e você ainda não descobriu que você é filho. Nasceu 3 homens de decisão. Um olhou para o outro e disse: a gente não ajoelha. Nós não vamos ajoelhar, não. Nós não. Mas tem a fornalha. Está todo mundo olhando para a gente. Sadraque, Mesaque e Abednego vão mostrar algumas verdades para nós aqui. E eu quero mostrar essas verdades para você. Porque esse é o tipo de postura que nós precisamos ter. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3, verso 17 e 18, joga esse texto para mim, por favor. Veja, eles disseram assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha agora, olha essa escrita aqui, não está assim à toa, não é erro gráfico, não é erro tauto. Veja, vírgula, se não, vírgula. Fica sabendo, essa expressão se não, é o mesmo que eles estivessem dizendo assim, se acaso ele não nos livrar, porque eles estão crentes que serão livres. No verso 17 eles estão livres.
No verso 18 eles estão, e se não, ou seja, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, mesmo assim, nós não vamos servir outro Deus. Deixa eu clarear para você que não entendeu. É mais ou menos assim: se Deus me der, sou crente. Se Ele não me der, continuo sendo crente. Se Ele me abençoar, sou crente. Se Ele não me abençoar, continuo sendo crente. Não sou crente pelo que Ele me dá, sou crente por quem Ele é. Nossa geração quer servir a Deus pelo que Deus dá para ele. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou para a igreja. Olha o pensamento. Se o Senhor abrir essa porta, de verdade eu vou te servir. Eu só vou fazer se o Senhor fizer isso. Escuta, Jeremias. Poderia, porventura, o caco do caco contender com o oleiro? Não é o funcionário que manda no patrão, não é o escravo que domina o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo, se ele livrar a gente dessa fornalha, a gente está aqui, está de pé. Se ele não livrar, a gente continua sendo dele, mas a gente não vai se prostrar. Mas tem um monte de gente te olhando. E aqui nós vamos aprender a primeira grande lição com eles. Você não está aqui, tá? Para trocar a sua identidade, para caber nas explicações ou nas expectativas dos outros. Você não está aqui para fazer o que todo mundo faz. O mundo tem uma mania de querer rotular você a ser um Maria vai com as outras. Tem um monte de gente que você tem que viver na expectativa dele. Se você não fizer o que ele quer, o que ele gosta, você não serve. Escuta, você é filho de Deus, você tem tua identidade com Deus, você vive do jeito que Deus fala com você e não do jeito que os outros querem que você seja. Você não foi chamado para fazer o que os outros querem, você foi chamado para fazer o que Deus tem para você. Se vai agradar os outros, você vai encontrar gente que não vai gostar do teu jeito de adorar. Você vai encontrar gente que é religiosa, chata, acha que tudo vai te levar para o inferno. Você vai encontrar gente que tudo que você faz não está bom. Se você fazer o certo, está errado. Se fazer o errado, está errado de novo. Você tenta agradar os outros. Para! É melhor obedecer a Deus do que os homens. Sadraque, Mesaque e Abednego olhou um para o outro e diz, não é porque eles se dobraram que a gente vai se dobrar não. Nós temos identidade, nós conhecemos nosso Deus, nós sabemos quem nós somos. Nós não vamos entrar aqui no meio desse povo e fazer igual eles estão fazendo. Você precisa ter identidade de crente. Você não vai conseguir agradar todo mundo, esquece. Para de ser bobo. Muitas vezes eu tentei fazer isso, só me lasquei. Você certo está errado. Oh meu Deus. Muita gente que tentou agradar os outros perdeu sua identidade. Perdeu. Esses 3 homens mostraram para nós uma grande lição. Eles primeiro nos ensinam que a paz não depende da aceitação de todo mundo acerca da gente. Vai dormir tranquilo, irmão. Pastor, fiquei sabendo que tem gente que não vai com a minha cara. E daí, você não vai dormir mais?
Você vai andar recluso, fechado, com medo, temendo? Para. Vai viver o melhor que Deus tem para você. Eles não pagam teus boletos. Eles não administram aquilo que você faz. Deus te chamou para você entender que você tem uma identidade nele, não nos outros. A segunda coisa que a gente aprende: eles vão cair dentro da fornalha, não tem jeito. Capítulo 3, verso 19 e 20, vamos correr. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante. O que é isso? Ficou sisudo, com raiva, com ódio, com iró. E falou, e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Sabe o que ele estava dizendo? Ai, aquece isso aí 7 vezes mais, agora põe mais lenha aí. Aquece isso. Verso 20. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército: amarra eles, atem eles. Então ataram a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo, ou no forno de fogo. Amarraram eles. Fizeram uma besteira. Porque primeiro, o Deus que você serve é um Deus que liberta. Ele é libertador, então tudo que amarraram na tua vida vai ter que se desamarrar. Pastor, descobri que fulano fez trabalho, amarrou meu casamento, amarrou minha empresa, amarrou minha saúde, amarrou meus negócios. 2 trabalhos, um de amarrar e outro de Deus desamarrar. Forte não é quem faz, forte é Jesus que desfaz. Vai ter que desamarrar, não tem jeito. E agora, esses homens, por certo, pensam o seguinte: nós ficamos de pé. O Senhor vai nos honrar. Por certo, Ele vai nos livrar agora. A gente não dobrou o joelho. Para surpresa deles, eles foram jogados lá dentro daquela fornalha. Existem dores que não são punição, são preparação. Tem coisas que você vai passar que não é para te matar, é para te preparar. Você sabe como que se forja um guerreiro, um soldado da elite? É levando ele para as piores provas possíveis. Confere. Sabe o que vai acontecer, guerreiro, com você? Não, senhor. 3 dias sem comer dentro da água. Sim, senhor. 2 dias, 3 dias. Está vivo? Sim, senhor. Sai. 3 dias sem comer, sem beber. Está vivo? Estou. No final de tudo, ele vai dizer: assina o brevê dele aí. Isso aí suportou tudo, hein? Você é guerreiro. Aquele que permanecer até o metade do caminho, até o
fim, receberá o quê? Tem uma coroa. Tem uma coroa que te espera. Então aguenta o processo para viver o propósito. Então a segunda coisa que a gente aprende aqui, eu tomei nota, é que nem toda dor é um sinal de que Deus se afastou de você. Nem toda dor é um afastamento de Deus. Não é punição também. Não. É preparação. Diga para alguém aí, Deus pode estar te preparando, hein? E o que é interessante, existem processos de Deus, que Deus permite, porque Ele está formando em nós um caráter. E que se Ele nos manter no conforto, nunca conseguiria forjar isso na gente. Porque no conforto, você não se entrega. No conforto, você não quer jejuar, não. No conforto, você só quer viajar. Férias, Miami Beach, Orlando, Disney. No conforto, vou ficar em casa, vou só semana que vem no culto. No conforto, quando der eu vou. Sem dinheiro. Na igreja, Senhor, abre a porta. Enfermo, Deus, eu preciso do teu milagre. Eu preciso de uma cura, Senhor. Eu estou entrando numa campanha na madrugada, Senhor. Você fica crente. Deus sabe como trabalhar com você. Ele sabe aonde é o ossinho que mais dói. Eu estava nas Forças Armadas e pronto para assumir um turno de trabalho. E um dos guerreiros do meu pelotão dormiu na cama errada. E aí o comandante ali da noite, o sargento da noite ali, que estava de trabalho, procurou o guerreiro e não achava, porque todo mundo dorme em camas em cima e embaixo na beliche. Então o próximo turno que vai atuar, ou está aí na cama de baixo ou está na cama de cima. E todo mundo deitou na cama de cima e um desavisado deitou na de baixo. E ele procura e não acha esse guerreiro, até que alguém disse assim, ele está dormindo lá embaixo, na cama de baixo. Aí o sargento foi e pegou a baioneta, é um objeto de metal assim, ó, tirou, e ele dormindo assim, mas um gostoso, e o pé dele estava para fora assim aí ele veio com aquela ferramenta de aço, e bateu nesse ossinho, ó. Eu nunca vi alguém dar um pulo tão rápido. Achei que você vinha bater no meu ossinho. Ele deu um pulo. Aí o sargento disse, você está louco, soldado? Todo mundo esperando, está atrasado, toda a guarda por causa de você. Você pensa que esse cara conseguiu dormir depois? Avisa esse irmão, diga, Deus sabe aonde te dói. Ele sabe. Sabe? Então tem coisa que Ele precisa tratar na gente, que se ficar do lado de fora da fornalha não dá para tratar. Espera aí, que negócio. Então, o melhor jeito é levar você para dentro da fornalha.
Lá dentro é mais fácil. Algumas vezes a resposta que você está pedindo é para Ele te livrar. Mas a resposta dele é dizer para você: eu quero te levar, porque eu quero me revelar a você. Deus tem um negócio de querer se revelar para mim e para você. Então, algumas vezes, Ele não vai te tirar, Ele vai te fortalecer para você atravessar. Não, alguns pegaram, outros não. Algumas vezes o propósito não é te tirar. Algumas vezes é Ele te fortalecer para você passar. Mas você vai ter que passar. Glória a Deus. Terceira coisa. Capítulo 3, verso 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, e que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. A gente aprende aqui que na fornalha, nesse episódio, dentro dessa questão aqui, o maior milagre aqui narrado não é o livramento. O que mais impacta a gente dentro desse texto não é o livramento. O que mais impacta a gente dentro desse texto é a presença do Senhor dentro da fornalha. Deixa eu clarear para você. O que é melhor do que um livramento é a presença. A presença é maior do que o livramento. A presença é maior do que o seu nome. A presença é melhor do que qualquer coisa desse planeta, porque quem tem a presença de Deus consigo, tem tudo. Tem muita gente que só quer os efeitos da presença. Tem gente que só quer os presentes, mas não quer o presenteador. Tem gente que só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Mas Jesus veio nesse culto para dizer: eu estou me revelando a você. Se você me quiser, eu estou aqui. Está na hora de você querer a presença ao invés do livramento. Está cheio de gente vagando por aí que só sabe orar e pedir livramento, mas nunca para dizer: Senhor, vamos mudar. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua glória na minha vida. Eu quero a tua unção nos meus dias, na minha caminhada, Senhor. Só os que querem a presença digam amém. Aleluia. É glorioso quando o Senhor diz assim: ó, eu vou passar com você no meio desse negócio. Eu vou. A melhor coisa, irmão, a gente quer fugir do processo, não quer passar. Mas quando a gente descobre, porque a ideia de passar um processo é que a gente vai passar sozinho. Por isso que ninguém quer. E se eu tiver que passar por isso aí, não vou não. Deus me livre, eu não vou aguentar. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, não há o que temer. Você não está sozinho, filha. Você não está sozinho, filho. Pastor, mas o senhor não sabe o processo que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Mas quem está passando com você sabe todo esse caminho que você está passando.
E é preciso que você passe. Porque quem pegou na sua mão não vai te largar no meio do caminho. Faça um ato profético, pega na mão dessa pessoa, aperta a mão dela com carinho e diga: quem pegou da tua mão não vai te largar até você chegar ao fim do processo. Solta a mão dele para dar um aplauso, solta a mão dele para dar um aplauso. Eia! Meu Deus do céu, eu estou sentindo a glória de Deus. A presença dele é maior que o fogo, gente. Você está entendendo? A presença de Deus, quando ele está com a gente, o processo é menor. O processo fica pequeno quando Deus está com a gente. Você vê que o fogo foi aquecido quantas vezes mais? 7. Mas quando Jesus, ou o quarto homem da fornalha, entrou lá, note que o texto diz que eles estavam fazendo uma coisa no meio do processo. Terceira linha, no começo da terceira linha, o que eles estão fazendo? Você sabe o que é passear? Claro que você sabe, você é crente, crente passeia. O texto diz, eu vejo 4 homens, mas note que está escrito do lado dos 4 homens, uma outra palavra. Eles estão, mas eles não entraram amarrados. Teu processo vai desamarrar já, o que você está passando vai desamarrar já, espera um pouquinho que ele vai desamarrar tudo que estava amarrado, aguenta aí. É uma questão de segundos, minutos, horas. Andam, eu vejo 4 homens soltos. Aí não é singular, depois da vírgula tem a ideia de um plural. Andam quer dizer, os 4 estão em movimento, passeando dentro do fogo. Quem entrou com você vai te conduzir, vai te levar para passear. Isso significa que você vai passar essa prova dando glória a Deus, cantando. É assim que funciona. Lembra do Josafá? Quando ele soube dos 3 exércitos, dos 3 reis, a batalha que se desencadeava, ele preparou os exércitos, tudo, e ao invés de arrumar um poderio militar para lutar, ele arrumou um monte de adorador, um exército de adorador. Aí todo mundo está olhando aquilo, não está entendendo. Tem 3 exércitos gigantes vindo contra ele. Os homens são muito mais. Mas o Josafá tem uma orientação de Deus que naquela peleja ele não teria que pelejar. Escuta, tem luta nessa vida que a gente não vai precisar lutar. A gente vai apenas precisar se posicionar. Quando você se posiciona, Deus diz: agora é comigo. O pelotão é tudo de adorador. Começaram a cantar. Parece que isso vem totalmente contra o que a gente prega. Porque tem muita gente que diz assim: olha, depois que você passar essa prova, você vai cantar o hino da vitória. Não, o exército de Josafá cantou antes de chegar a vitória. Avisa esse irmão, diga: já pode começar a cantar. Já pode começar. Meu Deus do céu. Vou encerrar com isso. Oh, meu Deus. Então, a presença de Deus é maior do que o fogo que você está enfrentando, a fornalha que você está enfrentando, o processo que você está passando. A presença de Deus é maior.
Por isso, queira então a presença de Deus. E eu encerro com a quarta coisa. Daniel capítulo 3, verso 27, eu encerro aqui nesse verso. Diz assim, ó: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre seus corpos, sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Ah, meu Deus do céu. Vamos entender isso aqui? A quarta coisa que esse povo ensina pra gente é que a sua maior dor pode se tornar o seu maior testemunho. A sua maior dor pode se tornar o seu maior testemunho. Sabe o que é isso? Daqui a pouco você vai pôr a mão na cintura, ó. Vai fazer uma pose assim, ó. E dizer: tem tempo para me ouvir? O testemunho que eu tenho que te contar é maior do que o processo que eu vivi. Dá um aplauso de verdade aí. Dá um aplauso de verdade, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não vai desperdiçar nem um minuto da tua dor. Deus não vai desperdiçar nenhum tempo que você passou dentro desse processo. Deus não vai desperdiçar. Sobre tudo isso, Ele vai preparar um cenário de testemunho. Daqui a pouco as pessoas vão ter que dizer assim: olha, deixa eu te falar um pouco sobre falência. Eu entrei falido. Mas e daí? Saí próspero. Perdi tudo. E agora? Tenho tudo 2 vezes mais. Ô Jó, conta um testemunho pra gente. Perdi tudo. E daí, Jó? Em dobro Ele me deu tudo. Está preparado para contar teu testemunho? Pelo amor de Deus, gente. Tem muita gente que não está se preparando para contar o testemunho. Começa, sabe quando a gente quer falar assim com bastante ousadia, né? Você já percebeu que a gente tem alguns tiques? Quando você quer falar uma coisa assim que tem um peso, você faz assim, ó. Dá aquela limpada na garganta. É assim que você precisa fazer. Espera aí. Eu vou te contar o que aconteceu. Que ano difícil eu passei. Que prova terrível que eu passei. Mas e agora? O Senhor mudou o cenário da minha vida. A minha história estava sendo escrita, uma história de decepção, frustração. Uma história de estagnação. Mas de repente ele pegou a caneta e começou a escrever tudo de novo. Daqui a pouco ele pegou a caneta e escreveu uma nova história para mim. E a história que ele escreveu para mim era uma história de restituição. Era uma história de avanço, de crescimento. Mas para mim estava tudo acabado. Mas o meu testemunho é de que Deus vai fazer coisa grande. O testemunho que eu tenho para contar, ó, isso aqui é profético, hein? Eu vou falar isso aqui. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Teu testemunho vai demorar 1 ano aí, você contando ele. Teve gente que pegou com as 2 mãos agora, né? Vai demorar semanas, quem sabe, dias, horas, para você contar
todo o fio da meada ali, até desenrolar tudo, vai dar um livro. Escreve isso aqui. Vai dar um livro. E ele está escrevendo esse livro. Crê nisso. Eu estou vendo Deus pegando você assim, ó, e fazendo assim, ó. Leva para um lado, põe para outro. Faz do jeito dele. Daqui a pouco você vai olhar e vai dizer assim: não sei nem, não entendi ainda o que eu estou fazendo aqui. Mas ele tem a resposta que você precisa. Deus tem uma honra para você. E grande, você foi chamado para algo grande. Tu sabes disso. O Senhor não errou quando te escolheu. Ele sabia o que estava fazendo. Só que Deus está fazendo se desencadear uma grande batalha em teu favor. Eu vejo espadas empunhadas e o Senhor lutando guerras, o Senhor batalhando por você. Daqui a pouco o testemunho vai chegar. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Eu encerro dizendo: o que mais importa é ostentar a ideia do comodismo e sair de cena e ficar sem Jesus, ou com Jesus passar pelo fogo. Você decide. Você decide. Pastor, eu preciso da presença dele. Eu vou precisar da presença dele. Eu quero a presença. Se você é alguém que veio aqui pela presença dele, essa é a sua noite. Ele quer se revelar a você. Eu quero fazer um convite para quem quer a presença. Pastor, eu preciso que o Senhor venha comigo. Eu estou precisando da presença dele lá na minha empresa. Estou precisando da presença dele no meu casamento. Estou precisando da presença dele diante de um processo que eu estou atravessando. Eu estou precisando da presença dele comigo nesse momento da minha história, nessa fase da minha vida, nesse dilema que eu estou enfrentando. Então você tomou a melhor decisão. A presença dele está aqui para ir com você. Foi por isso que Moisés disse assim: olha, o Senhor me deu anjos, beleza. O Senhor arrumou o caminho para mim ir, beleza. O Senhor organizou tudo para mim, legal. Mas se a tua presença não for comigo, eu não vou arredar meu pé desse lugar, não vou. Eu quero convidar você que quer a presença dele na sua vida, vir para o altar. Se você quiser, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por quem quer a presença dele aqui hoje. Pastor, eu preciso da presença dele na minha vida. Eu preciso da presença dele. Eu vou fazer um concurso público. Eu preciso da presença do Senhor. Eu quero a presença dele, porque só ele vai me fazer passar. Tua presença é forte nesse lugar, Pai. Eu não sei qual a fornalha que você está atravessando. Só sei dizer para você que no meio dessa fornalha tem um Deus que vai passar por você. Ele está disposto a dizer para você assim: vamos passear no meio disso tudo, vamos passear. Está disposto a deixar eu passear contigo no meio desse problema aí? Deixa eu passear com você, deixa. Vamos adorar. Enquanto você vai chegando no altar, a gente vai adorar. Israel, eu sei. Vamos cantar essa canção, porque eu não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. ele vai desamarrar aquilo que se amarra. O Tem hora louvor que amarra tudo. incomodou a todos que são contra ti. Tem hora que você diz: eu não sei, o negócio parece que está tudo amarrado. Ele vai
vai desamarrar teu ministério, vai. Nada pode intercalar. Ele vai desamarrar esse filho aí para chegar logo. Os manjares eu abro mão. Ele vai desamarrar teu ministério. Não quero, não. Vai desamarrar teu chamado. Vai desamarrar essa faculdade para que você consiga fluir. Com risco de morrer. Vai desamarrar a família. Vai desamarrar. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Tem gente sentindo a presença dele aqui, hein? A presença dele tá aí. Diante da morte, prefiro ser fiel. Elamachandaraia. Deixa a presença dele chegar na tua vida. Deixa a presença dele te carregar aqui. Deixa ele está dizendo: deixa eu te carregar. Deixa eu entrar com você nesse deserto, nesse vale. Os manjares eu abro mão. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que importa. Olha isso! Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Abra as suas mãos ao Senhor. Fale comigo assim: Senhor, eu preciso da tua presença. Sem a tua presença, eu não vou chegar do outro lado. Eu preciso da tua presença. Eu preciso que o Senhor passe comigo no meio das minhas fornalhas. O Senhor caminha no meio do fogo. O Senhor é maior que o fogo. Então vem comigo, Senhor. Eu me entrego para ti. Eu preciso da tua presença. Não temos valor, nem seta que voe, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, enviar anjos para me guardar. Eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Você pode dar um aplauso para Jesus? Volte ao seu lugar, levando a presença dele contigo. Pode se assentar.